internautas! Aqui é Ricardo Soares do canal Política com Visão, falando aqui mais uma vez em um novo vídeo para você que acompanha o nosso canal. Não esquecendo de você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, tá certo? Quero mandar aqui uma boa noite para você que está nos assistindo, para você aí que vai compartilhar e para você também que vai deixar o seu like, tá bom? Nós vamos falar hoje, basicamente, a respeito de como falar em público, ou se não, como ter uma boa oratória. Aqui não será um curso, porque o tempo é resumido. Vamos só falar aqui superficialmente do que seria ou do que é uma oratória e o que se precisa para falar bem em público. Então você que tem aí desejo de falar em público, de se expressar diante das multidões, principalmente chegando agora o período político, que muitos candidatos, pré-candidatos, vão ter que ter o poder do convencimento. O voto também está no poder do convencimento. Você pode adquirir voto tendo o poder de persuasão. E nós estamos aqui hoje nesse canal para trazer aqui um pouco uma noção do que seria a oratória ou como você ter sucesso em falar em público. Então, primeiramente, você que vai falar em público, você que é palestrante, você que tem um desafio de falar em público ou está tendo dificuldade, então, de início, você tem que estar preparado. Preparado como? Você tem que estar, primeiramente, com equilíbrio emocional. Então, o público que você vai transmitir a palestra ou a sua oratória, o público reconhece, identifica se você está nervoso ou nervosa. Então, é uma cabeça só do lado de cá que vai transmitir e são vários receptores. São várias pessoas que estão recebendo a mensagem. Então, tem vários olhos olhando para você. Tem vários olhares observando a sua forma de transmitir. Então, quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa não está bem psicologicamente, com certeza ela vai deixar transmitir para a plateia, para as pessoas, o que está acontecendo em relação à sua saúde mental ou emocional. Então, bom para você que vai dar palestra, você que vai dar uma oratória, um curso, uma palestra, você tem que separar o emocional, né, a emoção da razão. Você não pode trazer com que o emocional venha na sua mente quando você for falar ao público. Isso com certeza poderá interferir e você passa descredibilidade aos seus ouvintes. Falando em descredibilidade, você tem que ter crédito, você tem que ter know-how, você tem que ter firmeza em relação à sua pessoa. Você tem que ser uma pessoa que tenha algo a oferecer àquelas que vão lhe ouvir. Então, você é uma pessoa incomum do lado de cá. O seu público são pessoas comuns. Então, existe o incomum, existe a evidência, que é você que estará em evidência, e existe aqueles que são pessoas comuns que vão ali para absorver o seu conteúdo intelectual que você vai repassar para eles. Então, você tem que ter segurança e tem que também ter esse equilíbrio emocional e também tem que ter referência em relação à sua pessoa. Então, numa palestra, numa oratória, quando você vai transmitir, você tem que ter domínio do assunto.
Então, a sua palestra tem um tema. A sua palestra tem um tema. Então, você tem que dominar esse tema. Você tem que saber do tema e outras coisas além do tema. Por quê? Porque quando você começar a dissertar, quando você começar a argumentar com seu público, terão alguns ali que vão lançar perguntas, poderão lançar perguntas. Dependendo da palestra, tem palestra que tem um momento de perguntas. As pessoas vão perguntar. Ou se não, qualquer ouvinte pode interferir e fazer uma pergunta. Então você tem que ter domínio do assunto. Você tem que dominar o assunto que você vai repassar para os ouvintes. Então, domínio do assunto. Outra coisa, você tem que saber quem é seu público-alvo. Você tem que saber, você que vai ministrar uma palestra, você que vai discursar, antes de você discursar e dar uma palestra, se você puder saber quem são as pessoas que estarão presentes, porque você vai ter ali advogados, médicos, engenheiros, pessoas comuns, enfermeiros, professores. Então você tem que saber quem é seu público-alvo. Então, primeiro, você tem que dominar o assunto em relação à palestra em si. Você tem que dominar o assunto, a temática da palestra, e você tem que saber quem é seu público-alvo. Para que isso? Por que a preocupação do público-alvo? Porque numa palestra, numa conferência, ou quando você for ministrar algo em relação a repassar conhecimento para um público, você tem que saber a linguagem adequada que você vai transmitir para seus ouvintes. Presta atenção. Você, através do conhecimento de quem é seu público-alvo, você tem que escolher a forma, a mensagem, né? Como você vai transmitir a linguagem para esse público. Então você não pode diminuir uma linguagem e nem subir uma linguagem sem você saber quem é seu público-alvo. Então, se você for dar uma palestra em relação a um sindicato dos trabalhadores rurais, pessoas comuns, pessoas trabalhadoras, mas que não têm eles não têm acesso sobre a linguagem portuguesa, a língua portuguesa. Então você não pode dar uma palestra, no caso, pessoas comuns, com a linguagem técnica. Você não pode falar linguagem técnica para pessoas comuns. E vice-versa, você não pode falar linguagem comum para as pessoas técnicas. Então você tem que saber o grau, o nível do português que você vai transmitir a linguagem conforme a sua turma, conforme aqueles que vão receber a mensagem. Então você está aqui como o agente transmissor e eles estarão sentados com os agentes receptores que vão receber a mensagem. Então existe o arranhão. O arranhão é quando não há aquela comunicação completa. Então existe o palestrante ou conferencista, existe o público-alvo, que são os receptores. Eles vão receber a mensagem sem ter arranhão no meio. Como é arranhão? Um som, você tem que ver o som, como é que está o som que você vai palestrar. Você tem que saber, ter ciência, se eles estão ouvindo bem, estão recebendo bem a mensagem. Então, são esses pequenos detalhes que você tem que ter cuidado quando você for repassar um conteúdo em relação a palestras, cursos, capacitações e etc. Tá certo? Então, fiquei com essas pequenas observações sobre como falar em público. Algumas formas. Primeiro, alguns aqui, você não pode transmitir nervosismo, você tem que separar
emocional do racional. Você tem que ter ali o seu raciocínio funcionando, porque esses que estão com você ouvindo a palestra vão ver que você está nervoso, que você não está sendo incisivo nas suas palavras. Você tem que ter domínio sobre o assunto, sobre o tema. Você tem que ter conhecimento do tema e além do tema. Você tem que saber quem é seu público-alvo, quem são as pessoas que vão lhe ouvir. Você tem que saber qual a linguagem que você vai repassar para eles. E você tem que ter cuidado com a recepção. Como é que estão recebendo o som em relação à palestra, tá bom? Eu sou Ricardo Soares, fiquei só alguns temas, só superficialmente, de como você deve ter sucesso em suas palestras, em seus cursos, em suas conferências, em suas capacitações, tá bom? Deixa seu like aí, um abraço para todos.